Aqui está o circuito da bobina. Vou falar antes sobre os componentes. A gente escolheu esses componentes aqui, o capacitor de 2.2 microfarads, o resistor de 330 ohms, essa fonte. Todos eles foram escolhidos porque o potenciômetro também, eles foram escolhidos porque com esses componentes é possível se alcançar a frequência natural do circuito, a frequência de ressonância. Porque atingindo essa frequência de ressonância é onde que acontece a máxima transferência de energia entre a bobina primária e a bobina secundária, da bobina primária para a bobina secundária, nesse caso. Porque com isso a gente consegue induzir uma tensão na bobina secundária maior. E os sparks vão ser maiores e a bobina vai ser menor. Bem, o transistor nesse circuito, ele tem, no caso, o transistor, ele tem o gate, o drain e o source. Nesse circuito aqui, é, ele vai atuar como interruptor. Quando ele estiver polarizado, o gate estiver polarizado, estiver recebendo sinal, vai ter passagem corrente do drain para o source. E somente do drain para o source, a gente não tem passagem corrente do source para o drain nesse caso, né? Porque no contexto da bobina não faria sentido. É, quando ele não estiver polarizado, quando o gate não estiver polarizado, ele não vai ter essa passagem corrente, ele vai atuar como um aberto. O circuito vai estar aberto, vai ter passagem corrente. Bem, no começo a gente vai ter a corrente passando aqui na bobina primária, então o gate vai estar polarizado. E essa corrente da bobina primária, ela vai gerar um campo magnético nela, e esse campo magnético vai induzir uma tensão na bobina secundária. Aqui, ó, como a gente pode ver aqui na fórmula do canto esquerdo, a tensão da bobina secundária, ela é igual a menos o número de voltas dela, da bobina secundária, vezes a variação do campo magnético em relação ao tempo. Bem, essa tensão aqui da bobina secundária, ela vai ser contrária à polarização do transistor. E isso vai acabar desativando o transistor, no caso, despolarizando o transistor. Ele vai fechar, ele vai abrir, ele vai atuar como aberto, e a corrente vai parar de fluir na bobina primária. E toda essa ação aí que faz essa oscilação, faz o circuito oscilatório, né? Porque essa realimentação do transistor por meio da bobina secundária faz com que o transistor atue como interruptor, né? Ligue e desligue, no caso, abre e fecha, e o circuito se torne oscilatório. E ele vai fazer isso milhares de vezes por segundo, né? Porque antes disso, né? A bobina primária vai, como o transistor vai abrir, vai parar de passar corrente nela. E o campo magnético nela vai colapsar. Isso significa que na bobina secundária vai gerar uma tensão altíssima. No caso, vai ser induzida uma tensão altíssima. E é ela que faz os sparks aparecerem, surgirem. Bem, além disso, daí agora sim, continuando, isso vai acontecer milhares de vezes por segundo. E é assim que a bobina de Tesla em si funciona. Como que a gente calcularia para ver se está tudo certo? A gente tem essa equação aqui, né, que é usada para calcular a tensão da bobina secundária, mas a princípio o que a gente faria é que a gente calcularia o campo magnético, né, que é a indutância da bobina primária aqui, vezes a corrente que passa por ela. E a gente conseguiria também calcular a frequência natural, né, que no caso aí seria 1 sobre a raiz de LC, de L vezes C, a indutância vezes a capacitância. E a gente, em Hertz, a gente teria que multiplicar esse valor por 2π, né, que daí seria assim a frequência natural. Bem, a gente tem, no caso, os valores aqui da indutância da bobina externa, tem o valor da capacitância do circuito, a gente tem o número de voltas da bobina secundária, e com isso a gente conseguiria ver se a partir desse circuito, tal, com o potenciômetro aqui também sendo ajustado, se a gente conseguiria alcançar essa frequência natural. E seria possível a bobina de Tesla funcionar com esses componentes e tudo. É isso.